Aí, meus amigos e minhas amigas do canal de Pepe Severo no YouTube. É ali onde eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar o seu like de positivo se gostarem, o seu dislike se não gostarem. Mas se inscrevam no canal. Nós temos edições diárias e dos mais variados assuntos. Nesse momento, nós estamos trazendo a vocês algumas imagens do julgamento ou do pleito da defesa de Jair Bolsonaro sobre o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do caso do golpe da qual ele é relator. Logo depois nós temos a opinião também de alguns repórteres da Globo News. Mas vamos à decisão do Supremo quanto à retirada ou não de Alexandre no caso. A maioria do Supremo rejeitou tirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito sobre tentativa de golpe de Estado. O pedido tinha sido feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo formou maioria menos de 6 horas depois do início do julgamento virtual. Com isso, Alexandre de Moraes vai continuar à frente do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado depois da eleição de 2022. A Polícia Federal afirma que havia um plano para matar o próprio ministro, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Os advogados de Jair Bolsonaro entraram com um recurso, pedindo que Moraes fosse impedido de relatar o caso, alegando que, por ser vítima potencial, o ministro não teria isenção. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, votou contra o impedimento de Moraes, alegando que crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe têm como sujeito passivo toda a coletividade. E após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, nós temos comentários de alguns repórteres da Globo News. Mas vejam aí o comentário do camarote, aquele que não se preocupa com o que a lei diz, o que a Constituição diz, mas ele pensa em militar. E ele, olhado atentamente por aqueles repórteres, também lacradores que não têm intenção de dar a notícia, mas sim defender o que eles pensam. É a Daniela Lima, é a Miriam Leitão e a Andréa Sadi. Isto é Globo News. Vejam o comentário dele. Com ministros da Suprema Corte ao longo do dia de hoje e tem chance zero desse caso sair da alçada do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Ele está acompanhando desde o início. Qual é a avaliação que ministros fazem da Suprema Corte? Justamente o objetivo é fazer uma espécie de intimidação. E durante todo o período, quando fica claro que o Alexandre de Moraes está investigando, quando fica claro que o Alexandre de Moraes era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, todo o objetivo do ex-presidente Bolsonaro e desse entorno era de causar constrangimento para o ministro Alexandre de Moraes. O objetivo era esse, muitas vezes até intimidar mesmo. É verdade que tem ministros que ficam intimidados, juízes que ficam intimidados quando estão julgando, por exemplo, casos de máfia, e o objetivo é esse mesmo. A máfia começa a causar constrangimentos e avançam máfia, grupos golpistas e tudo, eles acabam avançando justamente em quem está julgando para tentar criar uma suspeição ou para criar uma intimidação, para que haja medo e que esse determinado juiz acabe saindo. O ministro Alexandre de Moraes, que foi... O ministro foi alvo de investigação, alvo de monitoramento, tinha plano para sair, e aí, depois de tudo isso, ainda querem tirar o ministro da investigação, ou seja, fazem isso direcionado justamente porque era aquele ministro que estava tocando o caso e agora querem levantar a suspeição, ou seja, não tem pé nem cabeça. Mas diante dessa declaração, chegou o comentário de Demétrio Magnoli, aquele que está ali na emissora para
falar o contraponto e realmente dar a realidade do que diz a lei e como deve ser encarada esta situação. É aquele homem que a mim parece que ele já está contando tempo na Globo News. Acredito que ele não vai durar muito tempo diante da coerência e as verdades do seu comentário, que se contrapõem à ideologia e aos comentários desta bancada da Globo News. Este é o Demétrio. Aí está ele com a sua posição à luz do direito. O Supremo age politicamente e deixa as razões jurídicas de lado. O Supremo age para reforçar, como eles mesmos dizem, né? Para reforçar a posição do tribunal no tabuleiro político brasileiro. O que significa reforçar a posição de Moraes como relator dos inquéritos ligados ao golpe, a fake news, a ações antidemocráticas. A defesa de Bolsonaro, nesse caso, está juridicamente correta, porque qual é o argumento? Que Alexandre de Moraes não pode ser, ao mesmo tempo, vítima, porque ele seria assassinado, investigador, porque ele é o relator do inquérito, e juiz. Bom, isso é um impedimento jurídico clássico, né? Mas o tribunal não aceitou isso, o que é muito ruim, porque isso estimula a polarização política no Brasil, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, fornece argumentos políticos para o bolsonarismo dizer que o inquérito e depois o processo é uma perseguição judicial, né? E, em terceiro lugar, cria argumentos jurídicos para que lá no futuro se conteste as sentenças ligadas a esse processo. É isso que o tribunal está arrumando. O tribunal está arrumando uma desmoralização perante grande parte da opinião pública da sua ação. Está arrumando argumentos para o bolsonarismo e está arrumando argumentos jurídicos para que se contestem as sentenças lá no futuro. Se Moraes se declarasse impedido, como prevêem os princípios do direito, isso não prejudicaria em nada a continuidade das ações, as sentenças e a necessária punição dos golpistas. Ao contrário, tornaria o resultado desse processo um resultado muito mais legítimo do ponto de vista político e muito mais embasado do ponto de vista jurídico. Mas o tribunal faz política o tempo todo. Com as regras do jogo existentes, nós temos esse tipo de aliança que parece estranha e oportunista, mas é frequente com as atuais regras do jogo. Eu gostaria de discutir, mesmo sabendo que eu devo ser uma das 6 pessoas no Brasil que quer discutir isso, essas regras do jogo, porque a Justiça Eleitoral cassou a possibilidade de Lula se candidatar lá atrás. Depois, a Justiça Eleitoral cassou a elegibilidade de Bolsonaro. Agora está cassado. Então, houve um dos grandes líderes políticos do Brasil impedido de se candidatar. Hoje, um outro grande líder político, do ponto de vista da popularidade, não se trata do que eu acho dele, impedido de se candidatar. Há pouco, a Justiça Eleitoral cassou o mandato de Deltan Dallagnol, deputado eleito com um grande número de votos, e agora há a hipótese bem concreta de que venha a cassar um senador eleito com uma quantidade imensa de votos lá no Paraná, que é Sérgio Moro. Então nós temos uma regra do jogo na qual a Justiça Eleitoral configura a representação política acima dos eleitores, reconfigura e configura a representação política. Isso isso é algo singular nos países democráticos. São indivíduos que, mesmo sem condenação judicial,
caso de Bolsonaro, caso de Moro, de Dallagnol, perdem direitos políticos, né, sem condenação judicial. No caso de Lula foi com condenação judicial, mas poderia ter sido sem condenação judicial. Em vários países, nem mesmo uma condenação judicial elimina os direitos políticos. Aparentemente, aqui no Brasil, a justiça eleitoral vale mais do que a vontade dos eleitores. E se joga nesse campo, mas não se discute esse princípio. E esta foi a decisão do Supremo e também os comentários da Globo News. Mas diante dos fatos apresentados por nós, eu deixo que vocês curtam o nosso vídeo, comentem, deem a sua opinião. E se inscrevam no canal de Pepe Severo no YouTube. Temos edições diárias, não impulsionamos vídeos, não temos patrocinadores, mas temos edições diárias e dos mais variados assuntos.